Pessoal, aqui nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito da tentativa de censura que foi imposta pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O absurdo que esse prefeito tentou impor lá na exposição de livros na Bienal do Livro, que aconteceu na semana passada e terminou agora domingo. Foi uma sessão assim de coisas absurdas, numa tentativa muito clara de querer impor assim a sua censura, o seu modo de pensar, o seu modo ideológico de ver as coisas, contra o LGBT, contra o homossexualismo, enfim, aquilo que ele tem dentro dele, que ele acredita e que ele acha que todo mundo tem que ter essa mesma crença. Aí ele veio assim com aquele argumento, né? Quando ele entrou na justiça para poder recolher inclusive os livros, que eram os livros produzidos pela Marvel, e segundo consta que tem uma parte lá em que dois rapazes se abraçam e se beijam. Ele viu isso daí como um absurdo, como que pudesse assim influenciar as crianças, então que a proibição fosse o melhor caminho. E aí depois foi assim um show sucessivo de tentativas, de fiscais chegando lá na Bienal, deixando assim as pessoas que estavam lá, desde a coordenação da Bienal, os autores que por lá se encontravam, deixando assim com um certo medo, um certo receio, essa coisa toda, porque viam assim a presença de fiscais e dizem que as coisas não foram assim muito em forma de diálogos, como muitas vezes não acontece aqui, né? Infelizmente. E a atitude foi o que? Da Bienal, né, da coordenação e tudo mais, entrar também na justiça contra esse absurdo que veio do prefeito. Porque aí o prefeito ele entrou na justiça, inclusive ele ganhou na justiça, se eu não me engano é o Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, e que a Bienal teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E que por fim houve uma decisão do Dias Toffoli para poder barrar, né, essa decisão do prefeito. E que a gente viu assim que a decisão que veio inclusive do Supremo estava assim em defesa da liberdade de expressão, em defesa da liberdade que todos nós, inclusive, temos quando vamos escrever livros, quando vamos escrever qualquer coisa, né? E que nós divulgamos, por exemplo, na imprensa. Quando eu digo qualquer coisa, eu digo assim no sentido mais de uma liberdade de expressão e de pensamento. Essa atitude foi assim muito bem rebatida. E aí nós tivemos assim uma atitude do Felipe Neto, do youtuber Felipe Neto, em que acabou comprando lá em torno de, se eu não me engano, 14 mil livros, de livros com essa temática LGBT, e acabou distribuindo como uma forma de protesto, né, que ele fez. Então, o protesto continua, né? Os autores de muitos livros de lá da Bienal e também junto com a coordenação estão assim fazendo um manifesto contra essa atitude do prefeito. Veja só que absurdo, né, gente? A gente precisa botar uma coisa na nossa cabeça que é o seguinte: as diferenças de pensamento, as diferenças ideológicas, diferenças de religiosidade, que cada um tem as suas opções e tudo mais, a gente precisa respeitar o Brasil e o mundo, né? Nós vivemos assim um momento em que nós precisamos cada vez mais nos pautar diante dessa liberdade de escolhas e tudo mais que as pessoas possuem. Qualquer imposição não vai levar a lugar nenhum, não vai melhorar em nada, pelo contrário, vai piorar.
Então, não tem uma justificativa muito plausível essa atitude, por exemplo, do prefeito. Essa atitude dele é uma atitude que não podemos, inclusive, aceitar nesse mundo em que nós vivemos, porque isso tem assim mais característica como uma ditadura do que qualquer outra coisa. Esse tipo de coisas nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Nós temos que respeitar as pessoas, isso é uma falta de respeito. E tem uma outra coisa, ele foi justamente numa Bienal de livros, né? Quando que o Brasil tem aí uma classificação de que há muito pouco acesso à leitura, essa coisa toda de muitos brasileiros. Precisa, na realidade, incentivar as leituras. Agora, as pessoas é, não é assim proibindo qualquer tipo como foi esse fato que aconteceu lá, né, com o prefeito, não é proibindo que você vai solucionar os problemas, não é dessa maneira. Isso não há uma justificativa de maneira nenhuma, não existe nada que justifica isso, essa atitude que o prefeito teve. Quero deixar aqui essa mensagem para vocês e para que nós possamos assim pensar muito bem e não de maneira nenhuma a gente defender esse tipo de atitude que eu considero extremamente autoritária. É isso aí, até uma próxima vez.